A maioria das pessoas nunca leu a Bíblia de capa a capa, e mesmo aquelas que já fizeram isso, muitas vezes se deparam com passagens que parecem enigmáticas e difíceis de compreender. Mesmo quando a Bíblia é ensinada em igrejas ou estudos, esses trechos costumam ser evitados justamente por serem complexos e desafiadores de explicar. No entanto, apesar de parecerem estranhos à primeira vista, esses textos carregam significados ocultos e revelações profundas. Hoje, vamos desvendar os 10 trechos mais estranhos da Bíblia e revelar o que realmente está por trás deles. E começamos com um dos mais misteriosos, as pedras que permitiam conversar com Deus. Na Bíblia, encontramos a menção de pedras enigmáticas conhecidas como Urim e Tumim. Elas aparecem em várias ocasiões e eram cuidadosamente guardadas nas vestes do sumo sacerdote, bem próximas ao coração. Essas pedras ficavam dentro do peitoral do juízo, um tipo especial de vestimenta usada sobre o peito. A função principal do Urim e Tumim era consultar diretamente a vontade de Deus, e a Bíblia descreve seu uso em vários episódios marcantes. No livro de Samuel, por exemplo, vemos Davi fugindo do rei Saul, que o perseguia com o objetivo de matá-lo. Durante sua fuga no deserto, Davi ficou sabendo que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando seus campos de trigo. Diante dessa situação urgente, Davi sentiu a necessidade de agir, mas também desejava ter a orientação de Deus antes de tomar qualquer decisão. Então, ele chamou Abiatar, o sacerdote, que trazia consigo o éfode, a vestimenta sagrada que continha o Urim e o Tumim. Quando Davi soube que Saul estava tramando contra ele, disse a Abiatar: "Traga o éfode." E foi através desse método que Davi começou a fazer perguntas específicas a Deus. Primeiro ele perguntou: "Devo ir e atacar esses filisteus?" E o Senhor respondeu: "Vá, ataque os filisteus e liberte Keila." No entanto, os homens de Davi ficaram com medo ao ouvir essa direção divina. Davi então consultou o Senhor novamente em busca de confirmação. Após Deus reafirmar que estaria com ele, Davi e seus homens seguiram para Keila, lutaram contra os filisteus e salvaram os habitantes da cidade. Mas a consulta não parou por aí. Mais tarde, ao saber que Saul planejava ir até Keila para capturá-lo, Davi voltou a buscar orientação através do Urim e Tumim. Ele perguntou: "Saul virá mesmo até Keila, como me disseram?" E Deus respondeu: "Sim, ele virá." Davi então questionou: "Os habitantes de Keila me entregarão a ele?" E o Senhor afirmou: "Sim, irão te entregar." Graças a essa orientação misteriosa, Davi e seus homens conseguiram escapar a tempo, evitando serem capturados por Saul. Curiosamente, o próprio rei Saul também usava esse canal direto de comunicação com Deus. Em uma ocasião dramática, o resultado foi surpreendente. Seu próprio filho, Jonatas, foi revelado como culpado por quebrar um decreto real. Durante uma intensa batalha contra os filisteus, Saul havia feito um juramento diante de todo o exército: "Maldito o homem que comer qualquer alimento antes do anoitecer, antes que eu tenha me vengado dos meus inimigos." No entanto, Jonatas, que não estava ciente do juramento do pai, encontrou um favo de mel em meio à floresta. Exausto da batalha, ele provou um pouco do mel e recuperou as forças. Mais tarde, quando Saul buscou a orientação divina através do Urim e Tumim para saber se deveria continuar perseguindo os filisteus durante a noite, o Senhor não lhe deu resposta alguma. Esse silêncio divino perturbou profundamente Saul, que interpretou a falta de resposta como sinal de pecado entre o povo, algo que havia rompido a comunicação com Deus. Determinado a descobrir o culpado, ele recorreu novamente ao Urim e Tumim e declarou: "Mesmo que a culpa esteja em meu filho Jonatas, ele certamente morrerá." As pedras sagradas então apontaram primeiro para Saul e Jonatas, separando-os do restante do povo. Em seguida, indicaram diretamente Jonatas como o culpado. Saul disse: "Lancem sortes entre mim e meu filho, Jonatas." E a sorte caiu sobre Jonatas. Quando se descobriu que Jonatas havia provado mel sem saber, quebrando assim sem intenção o voto solene feito por seu pai, Saul se sentiu preso à sua palavra e ao julgamento sagrado que havia proclamado, e então sentenciou seu próprio filho à morte. "Na verdade, Jonatas, você certamente morrerá", declarou o rei.
No entanto, o povo, consciente da bravura de Jonatas e da grande vitória que ele havia proporcionado a Israel naquele dia, teve coragem de interceder em favor dele. Eles lembraram a Saul que Jonatas havia lutado ao lado de Deus para alcançar aquela vitória notável. Por isso, conseguiram resgatá-lo, e ele não morreu. Esse episódio dramático revela o quão seriamente eram encarados os votos e as consultas sagradas na época. Outro evento extraordinário ocorreu quando uma jumenta falou com o profeta Balaão. Balaão havia sido convocado pelo rei de Moabe para amaldiçoar a nação de Israel, que havia acampado próximo às fronteiras do reino. Enquanto viajava montado em sua jumenta, acompanhado por 2 servos, um anjo do Senhor apareceu à frente no caminho, com a espada desembainhada, invisível aos olhos do profeta, mas claramente visível ao animal. Na primeira vez que a jumenta viu o anjo, desviou do caminho e entrou num campo. Sem entender o motivo, Balaão a golpeou para fazê-la voltar à estrada. Pouco depois, o anjo posicionou-se num caminho estreito entre 2 vinhas, cercado por muros. Ao vê-lo novamente, a jumenta se encostou em uma das paredes, esmagando o pé de Balaão. Furioso, ele a golpeou mais uma vez. Pela terceira vez, o anjo parou num trecho ainda mais estreito do caminho, onde não havia passagem. Ao vê-lo, a jumenta simplesmente se deitou debaixo de Balaão. Irritado, o profeta perdeu completamente a paciência e a golpeou com ainda mais força usando seu cajado. Foi então que algo inacreditável aconteceu. O Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: "O que eu te fiz para que me ferisses 3 vezes?" Dominado pela raiva, Balaão respondeu à jumenta como se fosse algo normal. Naquele momento, o Senhor permitiu que Balaão enxergasse o anjo. Então seus olhos se abriram e ele viu o anjo do Senhor no caminho, com a espada desembainhada. E imediatamente Balaão caiu com o rosto em terra. Ajoelhado, o profeta ouviu a repreensão do anjo por ter sido cruel com a jumenta, que na verdade havia salvado sua vida desviando-se do perigo. O anjo ainda o advertiu, dizendo que o caminho de Balaão era perverso aos olhos de Deus. Outro episódio marcante foi a famosa escrita na parede. No suntuoso palácio da Babilônia, o rei Belsazar organizou um banquete grandioso para 1000 de seus nobres, além de suas esposas e concubinas. Em meio à embriaguez e à festa, o rei cometeu um grave sacrilégio. Ordenou que fossem trazidos os vasos de ouro e prata que seu predecessor, Nabucodonosor, havia retirado do templo de Deus em Jerusalém. Com essas taças sagradas, o rei e seus convidados brindaram aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. No auge da celebração, algo misterioso aconteceu, enchendo de pavor todos os presentes. Subitamente, surgiram dedos de uma mão humana, do nada. Diante dos olhos de todos, os dedos começaram a escrever palavras enigmáticas no reboco da parede, iluminada por um candelabro próximo. As palavras escritas eram Mene, Mene, Tekel, Uparsin. O rei Belsazar ficou aterrorizado, seu rosto empalideceu, ele ficou tão assustado que suas pernas tremiam e os joelhos batiam um no outro. Rapidamente, mandou chamar todos os sábios do reino, magos, caldeus e astrólogos, prometendo grandes recompensas a quem fosse capaz de ler e interpretar aquela escrita misteriosa. Porém, nenhum deles, apesar de toda a sua sabedoria, conseguiu decifrar o significado da mensagem. No meio daquela confusão, a rainha-mãe se lembrou de Daniel, um profeta conhecido desde o reinado de Nabucodonosor por possuir sabedoria divina. Daniel foi levado à presença do rei. Recusando as recompensas que lhe foram oferecidas, ele prosseguiu para revelar o juízo de Deus. As palavras escritas na parede foram Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel as interpretou da seguinte maneira: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e pôs sim a ele. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres, o teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. O veredito de Deus foi rápido e irreversível. Naquela mesma noite, conforme Daniel havia profetizado, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario, o Medo, assumiu o controle do reino. Esse acontecimento permanece como um lembrete solene do poder soberano de Deus sobre os reinos da terra e do seu julgamento contra a arrogância e a profanação.
Entre as proibições bíblicas, uma em especial desperta a curiosidade dos estudiosos: a ordem de não cozinhar um cabrito no leite de sua própria mãe. Essa proibição aparece 3 vezes no Antigo Testamento, especificamente nos livros de Êxodo e Deuteronômio, expressa claramente da seguinte forma: não cozinhe um cabrito no leite da sua mãe. Ela chama a atenção por não ser uma regra alimentar genérica, mas algo extremamente específico, impedir que o filhote fosse cozido no próprio alimento que deveria sustentá-lo. O significado original dessa proibição inspirou várias interpretações. Alguns estudiosos acreditam que ela visava combater rituais pagãos, possivelmente relacionados à fertilidade ou superstições que envolviam esse tipo de cozimento. Outros argumentam que a lei buscava promover compaixão e respeito pela ordem natural e pelo vínculo entre mãe e filhote, condenando uma prática que seria vista como insensível ou cruel, utilizando o leite, símbolo de vida, para matar o próprio filhote. Essa lei, repetida várias vezes na Torá, fundamenta uma das bases da lei dietética judaica, estabelecendo a separação rigorosa entre carne e laticínios. No livro do Êxodo, Moisés faz um pedido ousado: deseja ver a glória de Deus. Após interceder pelos israelitas e viver uma proximidade única com o Senhor, ele roga: mostra-me a tua glória. A resposta de Deus foi solene. Ele informou a Moisés que passaria diante dele para que pudesse perceber sua presença, mas advertiu: você não poderá ver o meu rosto, pois ninguém pode ver-me e continuar vivo. Ainda assim, num gesto extraordinário de graça, Deus concedeu a Moisés uma experiência sem igual. Permitiu que ele visse as suas costas. Para isso, ordenou que ele se colocasse sobre uma rocha e explicou: quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois, retirarei a mão e você verá as minhas costas, mas o meu rosto não se verá. Assim, protegido pela mão divina na fenda da rocha, Moisés testemunhou uma manifestação velada da presença de Deus, figuradamente descrita como suas costas, após sua glória ter passado. Essa representação antropomórfica de Deus inspira profunda reflexão. O que de fato Moisés viu? O texto não entra em detalhes explícitos, deixando o conteúdo da visão envolvido em mistério. A interpretação predominante desse trecho é que nenhum ser humano pode contemplar o rosto de Deus e sobreviver, devido à intensidade esmagadora de sua majestade. Ainda assim, o Pai, em sua misericórdia, ofereceu a Moisés uma forma de vislumbrar uma fração de sua glória sem ser consumido. No Novo Testamento, Jesus faz algo surpreendente. Ele escreve na areia e contradiz diretamente a rigidez da lei do Antigo Testamento. Esta, por sua vez, prescrevia punições severas para certos pecados, com o intuito de manter uma sociedade ordenada sobre a aliança com Deus. Entre essas punições, a morte por apedrejamento, onde toda a comunidade atirava pedras para executar o culpado, era considerada a penalidade máxima, reservada para crimes gravíssimos. Blasfêmia, idolatria, feitiçaria e pecados sexuais como o adultério poderiam levar a essa sentença final. A intenção era eliminar o mal do meio do povo e preservar a santidade da aliança. Um exemplo claro dessa prática é relatado no livro de Números. Durante a peregrinação dos israelitas pelo deserto, encontraram um homem recolhendo lenha em pleno sábado, uma atividade proibida pela lei. Levaram o homem até Moisés. Após consultar o Senhor sobre o que deveria ser feito, a resposta divina veio de forma direta. O homem deveria ser apedrejado até a morte por toda a comunidade, fora do acampamento. E assim foi feito. Cumpriu-se fielmente a ordem do Senhor. Essa história ilustra a seriedade com que a obediência à lei de Deus era mantida naquela época. No entanto, quando chegamos ao Novo Testamento, nos deparamos com um episódio transformador envolvendo Jesus, que muda a forma como esse tipo de punição é compreendida. No Evangelho de João, encontramos a história dos escribas e fariseus que levaram até Jesus uma mulher flagrada em adultério. Colocaram-na no meio da multidão, citando a lei de Moisés, que ordenava que tal mulher fosse apedrejada.
e perguntaram a Jesus o que ele achava que deveria ser feito. Em vez de responder imediatamente, Jesus se inclinou e começou a escrever com o dedo na areia, como se não os tivesse ouvido. Quando insistiram, ele se levantou e disse palavras que ecoam até hoje como um provérbio: "Aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra." E novamente ele se abaixou, continuando a escrever no chão. Envergonhados, um a um, os acusadores foram se retirando, começando pelos mais velhos até os mais jovens, até que restaram apenas Jesus e a mulher. Jesus então se levantou, olhou ao redor e perguntou à mulher: "Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?" Ela respondeu: "Ninguém, Senhor." E Jesus declarou: "Eu também não te condeno. Vai e não peques mais." Com esse gesto, Jesus desafiou abertamente os ensinamentos do Antigo Testamento. Ele introduziu um princípio radical de compaixão, oferecendo à mulher uma oportunidade de arrependimento e recomeço, em vez de submetê-la à condenação imposta pela lei. O Evangelho de Marcos nos apresenta um episódio incomum envolvendo Jesus, a maldição de uma figueira. Isso ocorreu nos dias que antecederam sua paixão, enquanto ele e seus discípulos viajavam de Betânia a Jerusalém. O texto conta que Jesus teve fome. Ao avistar de longe uma figueira cheia de folhas, o que poderia indicar a presença de frutos, ele se aproximou para ver se encontrava algo. Mas, ao chegar perto, encontrou apenas folhas. Diante da sua esterilidade, Jesus pronunciou palavras firmes: "Que ninguém jamais coma do teu fruto." O que chama a atenção nesse trecho é que o próprio evangelista Marcos destaca que não era tempo de figos, ou seja, era natural que a árvore estivesse sem frutos. Mesmo assim, Jesus a amaldiçoou e seus discípulos ouviram essas palavras. Na manhã seguinte, ao passarem novamente pelo local, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Segundo o relato de Mateus, o acontecimento foi imediato. Os discípulos ficaram perplexos ao verem que a figueira estava completamente murcha. A atitude de Jesus ao amaldiçoar a árvore por não ter frutos, especialmente quando o próprio texto afirma que não era época de figos, intrigou muitos leitores e gerou diversas interpretações. Fica claro que esse evento não foi apenas uma reação impulsiva causada pela fome. Pelo contrário, foi um ato simbólico, carregado de um significado mais profundo. Teólogos e estudiosos frequentemente destacam que no Antigo Testamento, a figueira era um símbolo recorrente da nação de Israel. Uma figueira cheia de folhagem abundante, prometendo frutos, mas não oferecendo nenhum, é compreendida como uma representação da condição espiritual de grande parte de Israel na época de Jesus, especialmente da sua liderança religiosa. Havia uma aparência exterior de piedade e fé, mas o verdadeiro fruto espiritual frequentemente estava ausente. A chegada de Jesus a Jerusalém e seu lamento pela condição espiritual da cidade aconteceram nesse mesmo período, enfatizando a noção de julgamento divino sobre a esterilidade espiritual. A Bíblia descreve o destino final e eterno daqueles que se opõem radicalmente a Deus e persistem no mal. Esse destino é retratado como um lugar ardente, com fogo e enxofre, simbolizando punição completa e definitiva, comumente conhecido como a Segunda Morte. Esse local aparece diversas vezes ao longo das Escrituras, sempre acompanhado de descrições daqueles que serão lançados ali. A primeira menção ocorre após a grande batalha final, frequentemente chamada de Armagedon, conforme descrito no livro de Apocalipse. O texto declara claramente que a besta e o falso profeta, que enganaram o mundo a adorarem a besta, foram capturados. A Escritura afirma explicitamente que esses dois foram lançados vivos em um lago de fogo ardente e enxofre. A besta foi capturada, junto com o falso profeta. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Mais tarde, no capítulo 20 do Apocalipse, após um período de 1000 anos em que Satanás é mantido preso, a Bíblia relata que o diabo será solto por um breve tempo e voltará a enganar as nações, incitando uma rebelião final contra Deus. Contudo, sua derrota será absoluta. O texto declara que o próprio diabo se juntará à besta e ao falso profeta no lago de fogo e enxofre. E o diabo que os enganava foi lançado nesse mesmo lago, onde já estavam a besta e o falso profeta.
Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Após o julgamento diante do grande trono branco, onde os mortos são julgados de acordo com suas obras e o livro da vida é aberto, o Apocalipse revela um ato final e impressionante. A própria morte e o Hades são lançados no lago de fogo. Isso simboliza a aniquilação definitiva da morte como força dominante. Além disso, o texto afirma de forma conclusiva que todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse grupo inclui os covardes e os incrédulos, os detestáveis e os assassinos, os sexualmente imorais e os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Eles terão sua parte nesse lago, ardente com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, descrita especificamente como tal. O lago de fogo é apresentado como a consequência final e eterna. A Bíblia então introduz uma figura misteriosa, Melquisedeque. Ele é descrito como um ser sem pai ou mãe, sem genealogia, sem começo e sem fim. Embora pareça impossível, essa figura enigmática surge repentinamente, abençoa Abraão e desaparece. Melquisedeque é uma figura que aparece brevemente no livro de Gênesis, mas cuja importância é profunda, especialmente destacada na carta aos Hebreus. Sua aparição é tão repentina quanto significativa, deixando um rastro de mistério que há muito fascina estudiosos da Bíblia. A história ocorre após a vitória de Abraão em uma batalha para resgatar seu sobrinho Ló. Nesse momento, Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, veio ao encontro de Abraão. Ele não trouxe tributos de guerra, mas ofereceu pão e vinho, símbolos de sustento e comunhão. Então, Melquisedeque abençoou Abraão em nome do Deus Altíssimo, e Abraão, reconhecendo sua autoridade espiritual, deu-lhe um dízimo de todos os despojos. Após esse encontro repentino, Melquisedeque desaparece abruptamente da narrativa em Gênesis. Ele havia dito: "Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra." O mistério se intensifica, pois Melquisedeque só volta a ser mencionado muito mais adiante no Novo Testamento, na carta aos Hebreus. Ali, ele é descrito de forma única. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão e o abençoou. Seu nome significa Rei da Justiça. Ele é descrito como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias ou fim de vida, semelhante ao Filho de Deus, permanecendo sacerdote para sempre. Essa descrição não implica necessariamente que Melquisedeque fosse um ser celestial ou não humano, mas sim que o registro bíblico opta deliberadamente por omitir sua ascendência e descendência. Essa ausência de genealogia terrena é fundamental, pois permite que Melquisedeque represente com mais perfeição o sacerdócio eterno também atribuído a Jesus Cristo. Assim, Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, é apresentado como uma figura histórica genuína, que atuou como rei e sacerdote do Deus verdadeiro em tempos muito antigos. As rodas cobertas de olhos. O livro do profeta Ezequiel começa com uma das visões mais complexas registradas em toda a Escritura. Essa visão é descrita nos capítulos 1 e 10 de Ezequiel. Tudo começa com um redemoinho violento, uma imensa nuvem e um fogo brilhante irradiando luz por todos os lados. Do meio desse fogo surgem 4 criaturas vivas de aparência extraordinária. Cada uma delas tinha uma forma geral humana, mas possuía 4 rostos distintos. O rosto de um homem na frente, o de um leão no lado direito, o de um boi no lado esquerdo e o de uma águia na parte de trás. Essas criaturas também possuíam 4 asas, 2 se estendiam para cima, tocando-se entre si, enquanto as outras 2 cobriam seus corpos. Suas pernas eram retas e seus pés se assemelhavam às patas de bezerro, brilhando como bronze polido. Debaixo de suas asas, em todos os 4 lados, havia mãos humanas. Elas se moviam para frente com determinação inabalável, sempre em linha reta, sem precisar se virar. Ao lado de cada uma dessas criaturas vivas, havia uma roda impressionante, entrelaçada por outra roda dentro dela, parecendo esferas giroscópicas que podiam se mover instantaneamente em qualquer direção. Essas rodas brilhavam intensamente e suas bordas estavam completamente cobertas de olhos. Essa visão, segundo as palavras do profeta, era a imagem da semelhança da glória do Senhor.
Essa revelação, com suas imagens intricadas de seres angelicais, rodas oniscientes e glória divina indescritível, tem intrigado e maravilhado estudiosos por séculos. Ela simboliza a onisciência de Deus e sua mobilidade transcendental. As criaturas, Leviatã, Behemote e Reem. A Bíblia apresenta um bestiário fascinante de criaturas, algumas majestosas e assustadoras, outras simbólicas e misteriosas. Esses seres, por vezes, ressaltam o poder criativo de Deus, ou, em certos casos, representam as forças do caos e da desolação. Leviatã. No capítulo 41 do livro de Jó, o próprio Deus descreve o Leviatã. Ele é retratado como uma criatura marinha colossal, coberta por escamas impenetráveis, unidas como escudos. De suas narinas sai fumaça e nenhum instrumento humano é capaz de derrotá-lo. Seu coração é firme como uma pedra de moinho, e seu rastro no mar deixa um brilho como se as águas tivessem sido iluminadas. Os salmos também o mencionam como uma criatura com a qual Deus brinca nas vastas águas. O profeta Isaías também fala dele, dizendo: "Naquele dia, o Senhor castigará com sua espada feroz, grande e poderosa, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que vive no mar." O Leviatã encarna a força bruta primordial da criação e o domínio absoluto de Deus sobre as forças do caos. Behemote. Logo antes de descrever o Leviatã, no capítulo 40 do livro de Jó, Deus apresenta o Behemote. "Contempla agora o Behemote, que eu criei assim como criei a ti. Ele se alimenta de erva como o boi, é retratado com uma força tremenda nos quadris e músculos poderosos no ventre. Seu rabo balança como o tronco de um cedro, seus ossos são como tubos de bronze e seus membros como barras de ferro." Embora alguns tentem identificar o Behemote com animais conhecidos como o hipopótamo ou elefante, a descrição bíblica lhe confere características que vão muito além desses animais. Ele é apresentado como uma obra majestosa do poder criativo de Deus na Terra, uma criatura majestosa que somente seu Criador pode domar. O Raém é mencionado em várias passagens do Antigo Testamento, como em Números, Jó e nos Salmos. Essa criatura simboliza um animal de força imensa e poder feroz. Algumas traduções mais antigas, incluindo a versão King James, o traduziram como unicórnio, o que despertou grande curiosidade ao longo dos séculos. No entanto, estudiosos modernos sugerem fortemente que o Raém, na verdade, se refere a um tipo de boi selvagem já extinto, conhecido por seu tamanho impressionante e força extraordinária. A Bíblia usa essa criatura para ilustrar o poder avassalador de Deus e sua capacidade única de dominar as forças da natureza. Em Jó 39, Deus faz perguntas retóricas. "O rei consentirá em servir você? Passará a noite no seu curral? Você pode amarrar o rei?" Essas perguntas reforçam o contraste entre a força indomável da criatura e o domínio absoluto de Deus sobre tudo. Se essas passagens chamaram sua atenção, prepare-se, pois o que você viu até agora é apenas uma introdução a mistérios ainda mais profundos escondidos na Bíblia. Até mesmo uma simples lista de nomes bíblicos pode conter uma mensagem divina codificada, uma frase de significado profundo. Clique no gostei e não deixe de seguir para mais vídeos de tirar o fôlego.